Olá, meu nome é Fabiana, eu sou terapeuta multidimensional e hoje eu vim falar um pouquinho sobre por que meu gêmeo faz coisas ruins. Bom, recentemente eu fui visitar a ONG que eu trabalhava, eu sou professora e eu estava com muita saudade, eu quis ver as crianças que mais me incomodavam. E vocês podem pensar, ela gosta de sofrer. Na verdade, não. Na verdade, essas crianças que mais me incomodavam era que eu mais amava. E não é por esse motivo, porque elas são, como elas são crianças ainda, elas não entendem bem o que elas estão fazendo. De certa forma, elas estão aprendendo. E algumas coisas que elas fazem não é por mal. Por trás de tudo isso tem uma família, tem coisas que elas estão passando na vida delas. Então eu entendo isso. E vocês podem me dizer o que isso tem a ver com o gêmeo? Como essas crianças não entendem bem o que elas estão fazendo, é a mesma coisa o gêmeo. O gêmeo está inconsciente, ele não sabe ainda. Ele pode saber que você é uma pessoa especial na vida deles, né? Mas eles ainda não entendem o significado de chamas gêmeas. Eles estão inconscientes. E por mais que eles façam coisas, a gente tem que entender que eles não lembram quem somos. Isso é um pouco difícil para o nosso ego entender. Recentemente eu ando recebendo algumas mensagens no meu Instagram e falando sobre isso. Como que eu vou vou para a quinta dimensão, vou ascensionar com uma pessoa que faz isso, fez isso, aquilo comigo. Então assim, todas as dinâmicas, cada uma vai trazer um aprendizado. E uma coisa que eu entendi, o meu gêmeo, ele nunca foi uma pessoa ruim comigo. Apesar da gente falar, né, conversar só por telepatia, ele fez algumas coisas para mim que eu sei que foi inconsciente, que eu senti, que me doeu. E eu, por outro lado, fui um pouco mais rude com ele. Não posso dizer que é porque eu sou DM, porque isso são aprendizados. E quando essas coisas acontecem, o que precisamos pensar? Talvez temos dificuldades em perdoar. Precisamos olhar para esse lado. Ai, meu gêmeo fez isso, fez aquilo, doeu. Procurar o que doeu. Ah, ele me traiu, ele está com várias mulheres. Com certeza você tem uma ferida da traição. Precisa ser olhada. Então assim, você começa a olhar as coisas do lado de fora, sem o ego. O que essa questão tá, o que ele está fazendo? Está fazendo isso, o que isso quer me mostrar? Eu não consigo. Eu, por muitas vezes, fazia essa reflexão e não entendia. Por que eu estava passando por isso? Eu escrevo, que para mim me ajuda muito a expandir essas questões. Então, você pode escrever ou pode fazer áudio para melhorar essa visão que você precisa entender no processo. Daí algumas pessoas querem tratar o gêmeo como se ele soubesse de tudo e ele não sabe. Né? No fundo do coração dele, ele entende, ele sabe que essa pessoa, que você é uma pessoa especial, ele sabe que é diferente de tudo, mas ele ainda está inconsciente, né? Como se ele estivesse num sono. Ele não acordou ainda para ver realmente as coisas como a gente está vendo. Lá no plano espiritual, quando a gente decidiu, né? Com certeza foi uma conversa conjunta, você e o gêmeo junto, conversando com a espiritualidade, e decidiram que um dos dois seria um gêmeo consciente. Você pediu para isso. E hoje, aqui na Terra, o que a gente faz?
Não, mas eu quero, porque o ego quer. O ego quer que seja perfeito e não vai ser enquanto a gente não arrumar toda a bagunça que está, né, no campo, que está na nossa vida. Enquanto a gente não arrumar isso, não olha pra gente e tá tudo bem. Tem dias que são ruins mesmo e tem dias que são bons. Se acolha nos dias ruins, nos dias que tem saudade, nos dias que o gêmeo fez coisas ruins para você, se acolha nesses dias. Mas você não pode esquecer que o gêmeo, ele não lembra. Então, assim, ele não veio aqui para fazer o que a gente quer. Ele veio aqui para ensinar para mostrar pra gente, para ensinar o que precisa ser mudado, o que precisa ser ajeitado. Quais são as feridas que estão latentes nesse relacionamento? Isso, ele veio para a gente se olhar. Por isso que hoje tem muitas chama gêmeas separadas, porque cada uma precisa trabalhar no seu processo. Essa questão de separação é um pouco mais ampla também, mas hoje, como eu estou trazendo isso, né, esse lado de gêmeos não fazerem coisas legais pra gente, tem tudo a questão da gente olhar bem para tudo o que está acontecendo. Então, um dia eu estava muito revoltada com a minha dinâmica e eu lembro que eu vi a Joyce falando uma coisa e eu lembro que eu chorei muito. E ela falou o seguinte, que o gêmeo é inconsciente, que a gente não entende isso, essa questão. E ela trouxe uma coisa muito interessante, que foi o seguinte, ela falou assim, se caso você for, né, casar com o gêmeo, vocês estão em união, e nesse momento ele tem um Alzheimer, e aos poucos ele vai esquecendo de você. E você vai, né, nessa doença, você vai deixar ele, você vai largar ele porque ele não lembra de você, ele não lembra do amor que ele tinha por você. E essa é uma questão certeira, porque ele tá lá fazendo as coisas dele, a vida dele também pode estar uma bagunça, né? Às vezes muitas chamas falam para mim, mas a minha vida tá uma bagunça, ele tá lá de boa. Às vezes não, com certeza não. Ele tá tendo muitas questões, às vezes são questões emocionais, às vezes são questões na matéria que ele precisa reorganizar. E a gente fica lá, mas eu queria, mas eu tô aqui passando trabalho e lá, né? A gente fica stalkeando e algumas pessoas, né, stalkeiam pra ver como é que ele tá. E às vezes só porque ele postou uma foto, só porque ele apareceu nas redes sociais parecendo estar bem, não quer dizer. Eu também achava isso, eu pensava, eu aqui me lascando, e ele lá. Isso já quer dizer uma ferida da injustiça muito forte, porque a gente acha, ele lá, ele tá lá de boa, e eu aqui sofrendo, porque já aconteceu comigo também. E são coisas que a gente precisa olhar, né? E acontece da gente se revoltar às vezes, é normal ter saudade, é normal a gente se questionar se isso tá certo, principalmente no começo da dinâmica. Será que é assim mesmo? Será que tá certo? Será que eu preciso passar por tudo isso? E sim, precisamos passar por tudo isso, porque precisamos nos olhar, precisamos entender o processo. Claro que algumas questões mais delicadas em que o gêmeo possa fazer uma coisa mais grave, isso são questões para ser olhadas de perto, com uma terapeuta, conversar com alguém para expandir um pouco a situação, mas você sempre tem que lembrar que o gêmeo está inconsciente, ele não está entendendo nada. Para ele também está sendo difícil, por mais que ele esteja lá com uma terceira energia, ou ele está fazendo coisas que ele nem mesmo entende. Eu lembro que o meu gêmeo falou uma vez para mim, aconteceu uma situação e ele falou, eu não sei por que eu fiz isso. Ele falou, era para ativar uma ferida da traição em mim. Né? Era uma ferida da traição que eu tinha e eu não sabia que eu tinha essa ferida, eu não entendia. Então, assim,
são coisas que nem eles às vezes sabem por que estão fazendo. São coisas que a gente precisa olhar, acolher essa situação. E eu não consigo ainda entender, ver o que precisa, converse com alguém, fale com alguém sobre o assunto. Às vezes com uma outra pessoa é mais fácil a gente se entender a situação no todo. E hoje era isso. Eu queria pedir para quem gostou do meu canal para se inscrever, e qualquer coisa pode deixar uma mensagem ali embaixo ou no meu WhatsApp. Gratidão.